boa noite. Boa noite. Dilma diz que no governo do PSDB o povo só comia carne quando mordia a língua. Aécio afirma que campanha do PT mente e levanta calúnias contra ele. Bombeiros dominam fogo que já durava 2 dias na Serra da Cantareira. Em Itu, no interior paulista, falta d'água deixa moradores em situação crítica. Nível do sistema Cantareira despenca para 4,5%. Governo prevê economia de energia menor com o horário de verão que começa domingo. Mais de 50 homens do Corpo de Bombeiros percorreram a pé a mata fechada da Serra da Cantareira, na região de Mairiporã, para conter focos de incêndio. O fogo começou no domingo, próximo à rodovia Fernão Dias, e pode ter sido provocado por um balão. O Corpo de Bombeiros não sabe estimar o tamanho da devastação. As áreas atingidas são de mata fechada, distante de povoados e vilarejos. Na maioria dos focos, o combate só pôde ser feito com a ajuda de helicópteros. Cada vez que a aeronave vai buscar uma água no reservatório, ela traz cerca de 575 litros e joga sobre o fogo. Isso vai ajudar as equipes em terra, porque ela faz um combate e aí a gente em terra consegue apagar os pequenos focos para que esse incêndio não se propague mais. Ele está na metade da montanha. Se nada for feito, esse fogo subindo, ele vai consumir toda a vegetação seca no meio da montanha até o topo da montanha. O ar seco e o calor também contribuíram para o alastramento do fogo. A temperatura na segunda-feira bateu os 35,9 graus, a segunda mais alta do ano. A umidade chegou a 13%, índice de deserto. Aqui na serra é muito nítida a sensação de secura. O ar cheira a fumaça. O mato também, olha, está quase seco, parece palha. Por isso os bombeiros alertam que qualquer imprudência pode sim causar incêndios, principalmente o hábito de soltar balões. Não há possibilidade do incêndio começar no mato sem que tenha nada, né? Não há isso impossível. Então pode ter sido um balão que caiu ali, porque foi bem no centro, onde não tem nenhum acesso de vila, ser humano, que possa ter ali uma queima de lixo, que pode ter descartado alguma coisa ali. E aí fica a lição, que a gente tem lá numa época extremamente seca, a maior dos últimos 80 anos, com os recursos hídricos escassos e o Corpo de Bombeiros utilizando água para apagar o incêndio causado pelo homem. Começa a valer a partir de hoje a lei que determina o pagamento de adicional de periculosidade a motoboys. A nova lei vale para os deslocamentos feitos de moto diretamente relacionados ao trabalho. Os percursos da residência para o local de serviço e vice-versa não serão considerados perigosos e passíveis do adicional de 30% no salário. Antes, a CLT apenas considerava perigosas as atividades que implicassem risco acentuado ao trabalhador, em virtude de exposição a produtos inflamáveis, explosivos ou serviços relacionados à energia elétrica e segurança. Policiais militares são presos suspeitos de terem agredido e matado um jovem em uma boate de Mauá, na Grande São Paulo. 3 policiais militares e uma 4ª pessoa tiveram a prisão preventiva decretada nesta madrugada. Rafael Mendes Caetano, de 23 anos, sofreu graves lesões na cabeça e no rosto ao ser agredido e em seguida jogado do mezanino de 5 metros de altura de uma boate localizada em Mauá na madrugada da última sexta-feira. Rafael foi socorrido e levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e teve morte cerebral confirmada na manhã de ontem. A polícia teve acesso às imagens das câmeras de segurança do local, nas quais é possível identificar alguns dos agressores. O caso é investigado como homicídio qualificado. Livro resgata a história dos hotéis de São Paulo e também conta a passagem de hóspedes ilustres nesses locais que ficavam principalmente no centro da cidade. Hoje, poucos estabelecimentos ainda resistem na região. O desgaste na fachada quase desmente o glamour do passado.
O prédio da Secretaria de Agricultura já foi um dos endereços mais elegantes de São Paulo. No edifício, funcionou até 1953 o Hotel Esplanada, que foi erguido bem ao lado do Teatro Municipal e ligado a ele por uma passagem subterrânea. Cantores de ópera e artistas de Hollywood estavam entre os hóspedes mais corriqueiros. O lugar foi símbolo da euforia dos anos de 1920 e ponto de encontro da alta sociedade paulistana. Desde casamentos, festas, até encontros de políticos, encontros empresariais, aconteciam nesse hotel. Aquilo que o Copacabana Palace foi para o Rio de Janeiro, esse hotel foi para São Paulo. Bem perto, na Rua São Bento, no prédio elegante com vista para o Largo do Café, funcionou o primeiro hotel da cidade de padrão internacional. O Grande Hotel chegou a ser o melhor do país. O ano era o de 1880, quando estrangeiros chegavam para fazer negócios com os barões do café que vinham do interior a caminho de Santos. Essa é uma parte da história que o engenheiro Caio Calfá reuniu num livro. Foram 10 anos de pesquisa para relatar os principais momentos da hotelaria ao longo dos últimos 150 anos. Não faz nem tanto tempo, até 1973, todos os hotéis de São Paulo ficavam no centro da cidade. Aí, com a debandada das empresas, dos escritórios para a região da Avenida Paulista, os hotéis acabaram indo atrás. Hoje, dos grandes hotéis do passado, em muitos casos não resta nem o prédio. Em funcionamento, esse aqui é praticamente o único que resiste. O Hotel Jaraguá foi inaugurado em 1954 para o aniversário de 400 anos da cidade. 23 andares, marco da modernidade que começava a despontar em São Paulo. O prédio, tombado pelo órgão de patrimônio histórico, foi restaurado e preserva a arquitetura original. Pelos corredores, o carpete reproduz um mosaico inspirado no painel de Di Cavalcanti, que permanece na fachada. Muitas pessoas lembram ainda do tempo quando era o Estadão, quando era o jornal. Hoje o hotel não é mais de luxo, hoje ele tem o perfil de convenções, mas mesmo os mais jovens, eles se atraem pela história. Esse hotel, ele tem a mesma história do que o centro da cidade. Então tem seu apogeu, tem sua decadência e tem seu reapogeu novamente. Expostas no saguão estão as fotos de hóspedes ilustres que passaram pelo Jaraguá. O presidente Kennedy, o presidente Fidel Castro de Cuba, a atriz Brigitte Bardot, a atriz Carmen Miranda, a própria Rainha Elizabeth II recebeu uma homenagem no restaurante do hotel quando ela esteve aqui em 1968. Mais de 500 mil pessoas devem ser diagnosticadas com algum tipo de câncer este ano em todo o país. Cerca de 300 mil só no estado de São Paulo. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, mas nem todos os pacientes conhecem os direitos que têm para enfrentar a doença. Mariluce tem histórico de câncer de mama na família. Assim que descobriu tumor no seio esquerdo, decidiu retirar as 2 mamas. Como é um caso genético, um caso familiar, eu preferi optar por uma cirurgia mais radical, não correr o risco de ter uma reincidiva na outra mama. Por conta da doença, ela descobriu que está livre do rodízio de veículos na capital paulista. Tive conhecimento de que existiam vários direitos especiais aos pacientes com câncer. O Cineia teve câncer de mama em 2009. Desde então, também usufrui dos benefícios previstos na legislação. Eu comprei carro com isenção, refiz o processo todo da carteira e comprei o carro, já estou no 2º automóvel com isenção. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, mais de 570 mil pessoas devem ser diagnosticadas com algum tipo da doença ainda neste ano em todo o Brasil, cerca de 300 mil só aqui no estado de São Paulo. Por isso, é fundamental que os pacientes saibam os seus direitos. No Brasil, há mais de uma década, a americana Mary descobriu o câncer de mama há 5 anos. Fez todo o tratamento pelo convênio médico aqui em São Paulo, mas quando precisou realizar o exame
de mapeamento genético que identifica se a mulher tem probabilidade de desenvolver câncer nos ovários e útero, teve o pedido negado. Eu entrei na justiça em março, maio, e em julho já tinha direito de fazer. E demorou só 30 dias para ter um resultado, que deu positivo, e logo depois eu agendei. Então, em setembro, fiz a cirurgia. Em janeiro deste ano, a Agência Nacional de Saúde obrigou a realização do mapeamento genético a todos os convênios, além do Sistema Único de Saúde. Além disso, pacientes diagnosticados com câncer, AIDS ou deficiências físicas têm direitos especiais previstos na legislação. Infelizmente, as pessoas ainda desconhecem os seus direitos. Então, hoje nós temos a isenção do imposto de renda. O trabalhador cadastrado no programa do PIS, PASEP e FGTS tem direito ao saque. Nós temos também, por exemplo, a cirurgia da reconstrução mamária. Para as mulheres que sofreram mastectomia total ou parcial, elas podem requerer esta cirurgia por meio do SUS ou do plano de saúde. Desde o ano passado, pacientes diagnosticados com câncer têm direito ao tratamento público ou privado em até 60 dias. Segundo a advogada, hoje, apenas 60% dessas pessoas são atendidas dentro do prazo. É importante que as pessoas primeiro tenham acesso à informação, porque são inúmeros direitos. O principal, eu diria, que é o acesso ao tratamento de saúde. As ações na área da saúde são ações rápidas, efetivas, seguras. A pessoa, muitas vezes, ela consegue o seu tratamento de forma muito mais rápida do que aguardar uma resposta do plano de saúde. O Hospital AC Camargo, em São Paulo, disponibiliza em seu site na internet a cartilha dos direitos do paciente com câncer. O endereço eletrônico é accamargo.org.br. Parque da Água Branca, na zona oeste de São Paulo, ganha a primeira academia pública da cidade adaptada para pessoas com deficiência. Quem já pratica exercícios afirma que a independência nas atividades diárias é o principal benefício. Lina é hoje uma para-atleta, mas chegar aqui não foi fácil. Há 30 anos, ela caiu no trilho do trem na Estação da Luz. Teve braço e perna amputados. Em vez de se lamentar, buscou apoio no esporte. Aconteceu tantas coisas boas, acontecem tantas coisas boas, que eu falo, nossa, eu agradeço por ser deficiente. O companheiro de treino, Paulo, perdeu uma perna em um acidente de trabalho em 1997. Você fica mais ou menos vários anos pensando o porquê com você, o porquê, e a gente fica buscando uma solução. E através do esporte a gente consegue apagar um pouco essa imagem da perca do membro, né? Outra para-atleta que frequenta a academia é Sabrina, de 23 anos. 4 anos atrás, perdeu as mãos e uma perna depois de uma descarga elétrica. Os 3 não pagam nada para treinar aqui. Os aparelhos, eles são ótimos, são assim, eles não são adaptados, mas que nem eu, como não tenho as mãos, eu consigo mexer em todos eles. Dentro de um programa de atividade física normal para todo mundo, a gente tenta adequar essa pessoa nesse programa, incluindo essas limitações e fazendo as alterações necessárias de exercício. No Parque da Água Branca, agora deficientes como Lina, Paulo e Sabrina poderão também se exercitar. Pela primeira vez, uma academia pública foi adaptada para as necessidades especiais. Os equipamentos vêm com instrução de uso, inclusive em braille. Quando você abre esse leque para todas as pessoas realmente, e aí você inclui as pessoas com deficiência, isso você começa a dizer que nós realmente estamos chegando num país democrático, que as coisas estão sendo feitas olhando para todo mundo. Isso é muito importante. Eu nunca vou poder deixar de fazer fisioterapia. Eu já fiz a minha reabilitação, mas hoje eu preciso de uma manutenção constante para manter a minha qualidade de vida. Esses equipamentos, eu acho que isso vai beneficiar muito a população, né? Seria fundamental que tivesse uma orientação profissional, né, para que todos pudessem utilizar os equipamentos de forma correta. Haverão horários específicos onde um profissional vai orientar a melhor forma de utilização de cada um dos equipamentos. A partir dessa orientação, o próprio usuário tem condições de definir o horário e a frequência. Apesar de ser a primeira academia desse tipo na cidade de São Paulo, ao todo no estado serão 200 até o fim do ano. Ainda no Parque da Água Branca, crianças com algum tipo de deficiência participam de um projeto de equitação. Uma equipe formada com instrutor equestre, psicólogos e fisioterapeutas dá assistência à equitação adaptada.
O projeto ajuda cerca de 40 crianças com diferentes tipos de deficiência, física, intelectual ou comportamental. Isso melhora a coordenação motora, o equilíbrio, o tônus muscular, né? E vai trabalhando o corpo como um todo. Atenção, concentração, porque ele tem que estar prestando atenção o tempo todo no que está acontecendo ao seu redor. Antes ele não andava, né? Ele começou a andar no começo do ano. E ele tinha a cabeça baixa e quando começou a eco ele levantou a cabeça e começou a andar e foi ótimo. Quem estiver interessado na equitação adaptada pode se inscrever no próprio Parque da Água Branca ou pelo telefone 3835-4270. A Agência Nacional de Saúde Suplementar propõe que os hospitais divulguem os índices de parto normal e de cesariana para os pacientes de plano de saúde que solicitarem a informação. Essa é uma das propostas lançadas hoje pelo governo federal com o objetivo de reduzir o número de cesarianas realizadas no Brasil. Segundo a ANS, 55,6% dos partos realizados no país em 2012 foram cesáreas. O índice é ainda mais alto na rede privada, 84,6%. Na rede pública, a taxa cai para 40%. As propostas serão colocadas em consulta pública e sugestões poderão ser enviadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. No Rio de Janeiro, a operação policial desarticula quadrilha que realizava abortos há muitos anos. Ao todo, foram expedidos 75 mandados de prisão e 118 de busca e apreensão. 57 pessoas foram presas. Segundo a Polícia Civil, 10 médicos, um falso médico, 4 policiais militares e 8 policiais civis estão entre os que tiveram a prisão decretada. A organização criminosa se divide em 7 núcleos, cada um com uma clínica. O valor cobrado para realizar os abortos era de R$ 7.500 e cada núcleo tinha um faturamento mensal de até R$ 300 mil. A investigação durou 15 meses e é a maior já realizada para combater esse tipo de prática criminosa. Em São Paulo, o candidato à presidência da República, Aécio Neves, do PSDB, acusou a campanha de Dilma Rousseff de espalhar mentiras contra ele. O candidato do PSDB passou o dia em reuniões, gravou seu programa eleitoral e deu uma entrevista coletiva. Aécio Neves não descartou a possibilidade de Marina Silva aparecer ao seu lado no programa eleitoral. Ela formalizou seu apoio no último domingo, mas não confirmou se irá gravar ou subir no palanque do Tucano. A campanha do candidato trabalha para promover um encontro entre os dois. Olha, eu sou um homem extremamente feliz por ter recebido o apoio da Marina, como eu recebi, né, de forma espontânea, refletida. Outras etapas provavelmente virão, mas não cabe a mim cobrar absolutamente nada. Aécio subiu o tom para falar de Dilma Rousseff. Acusou a campanha da petista de espalhar mentiras e calúnias contra ele. A cada dia uma mentira diferente, seja no Twitter da presidente, seja nesses seus parceiros pagos e anônimos nas redes sociais. Essa é a campanha com o maior número de mentiras que nós já assistimos em toda a nossa história. É um vale-tudo definitivo desse governo. O candidato disse que o governo faz isso por medo de perder as eleições. A candidata oficial vive à beira de um ataque de nervos, como eu já disse, né? O desespero do governo, daqueles que estão vendo que a mudança chegou, que esse ciclo de governo está terminando, não tem limites. Também em São Paulo, a presidente candidata à reeleição, Dilma Rousseff, do PT, respondeu a Aécio Neves e disse que está tranquila. Dilma passou o dia na capital paulista. Ela se reuniu com assessores de campanha e falou com a imprensa. Respondeu a Aécio e disse que não está desesperada. Olha, não só não estou assustada, como também não estou nervosa. Agora, acredito que é interessante porque agora nós vamos ter uma discussão a sério. E agora nós vamos cotejar não só o meu governo, mas o que o governo dele, que ele teve um governo, o que ele fez em Minas. E tentar entender por que ele não foi eleito em Minas. Dilma negou a ausência de Lula na campanha eleitoral. Eu vivo falando com ele pelo telefone. Pelo contrário, o presidente Lula, não só aqui, ele já fez uma grande plenária muito boa, está fazendo uma série de atividades.
vamos fazer várias atividades juntos, podem ficar descansados. Dilma não quis comentar sobre as últimas pesquisas, disse apenas que está otimista. Na coletiva, Dilma também não quis falar sobre sua campanha no rádio, na qual se afirma que no governo do PSDB, o povo só comia carne se mordesse a língua. A peça publicitária foi uma resposta a Aécio, que no horário eleitoral rebatia a recomendação do secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda para os brasileiros consumirem frango e ovos em vez de carne, como forma de evitar a alta dos preços da carne bovina. Polícia Federal dá 5 dias para empreiteiras explicarem transferências a 4 empresas de fachada do doleiro preso na Operação Lava Jato. No total, foram depositados ao menos 31 milhões e meio de reais em benefício de Alberto Youssef. Segundo a Polícia Federal, há suspeita de que as transações podem caracterizar lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes crimes praticados contra a Petrobras. Num despacho emitido na última sexta-feira, o juiz Sérgio Moro, responsável pelo processo da Operação Lava Jato, lista 12 construtoras que fizeram repasses a firmas de Youssef. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. É sórdida a cruzada que alguns petistas estão empreendendo contra o juiz Sérgio Moro, juiz federal do Paraná. O juiz Sérgio Moro nada mais fez que cumprir a sua missão. Ele convocou 2 acusados de crimes graves. Alberto Youssef é um doleiro acusado de ter lavado 10 bilhões de reais da Petrobras, e Paulo Roberto Costa, o Paulinho do Lula, que foi diretor de abastecimento e refino da mesma Petrobras, já se comprometeu, inclusive, a devolver 70 milhões de reais que ele roubou e que estão no exterior. Quer dizer, existem crimes graves sendo julgados por um juiz e o processo é público, não há por que esconder, porque estamos na eleição. Eu só quero lembrar que na época do julgamento do Mensalão, o ex-presidente Lula fez uma verdadeira cruzada também para ver se evitava o julgamento do Mensalão antes das eleições municipais. O julgamento foi feito, a cúpula do PT e do seu governo foi para a cadeia e nem por isso ele perdeu a eleição em São Paulo, por exemplo. Não há uma interferência direta nisso. Se houver, é o que se chamava antigamente o azar do goleiro. Eu ficaria muito mais confortável se a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, em vez de ficar fazendo insinuações sobre a coincidência do calendário das confissões de Youssef e Costa, ela falasse de forma assertiva sobre o roubo que houve e condenasse a forma como foi feita, inclusive as acusações de que 3% das transações iam direto para os caixas do PT, do PP e do PMDB. Querer crucificar o juiz, como já foi feito, aliás, com Joaquim Barbosa, só vai prejudicar, só vai levar para o Brasil a confirmação de uma velha frase do sindicalista Joaquim Santos Andrade. O Brasil é o único país do mundo onde os réus é que julgam os juízes. Isso não está certo. Nós queremos que os juízes continuem julgando os réus, inocentando-os ou inculpando-os e as suas sentenças sendo seguidas. Mas quinta-feira voltaremos aqui, direto ao assunto. Até lá. Moradores de Itu, no interior de São Paulo, sofrem com racionamento de água há 8 meses. Os mananciais que abastecem a cidade estão com apenas 2% da capacidade. Em algumas casas, a água não chega a 9 dias. Enquanto a população improvisa, a prefeitura aguarda a chegada das chuvas. Márcia é voluntária na Associação de Moradores dos Bairros da área leste de Itu e mostra o drama de não ter água nas torneiras. Nem o banheiro escapa. Ela mora no bairro Brasil, localizado em uma das áreas mais altas da cidade, e conta que os problemas com o abastecimento de água já são antigos. Há uns 5 anos, nós colocamos uma caixa debaixo da escada que vai para o quintal para estar no mesmo nível da rua, para não ter o problema da pressão. E isso foi o que nos salvou nesses outros anos, mas infelizmente esse ano nem isso nos pôde resolver,
porque não vem água pela rede. Desde fevereiro, cerca de 170 mil habitantes de Itu sofrem com a falta d'água. Em setembro, o Jornal da Gazeta mostrou um protesto de moradores contra as falhas no abastecimento da cidade. Para os moradores, o jeito foi improvisar galões para buscar água na bica Santa Terezinha, o único poço artesiano da cidade. Por aqui, a fila é grande. Tem que comprar a água do caminhão-pipa, 1.000 litros a R$100, tem que comprar bomba d'água, tem que comprar caixa d'água, é complicado. No final de setembro, a Prefeitura criou o Comitê de Gestão da Água para gerenciar a crise no município. O mapeamento apontou 17 bairros com situações mais críticas, principalmente os que ficam nas áreas mais altas. Mas, apesar de enfrentar 8 meses de racionamento de água, Itu não decreta estado de calamidade pública. A situação é crítica, a situação inspira preocupação, porém não é o caso ainda. Por quê? Porque o município consegue, o poder público consegue fazer frente às necessidades essenciais das pessoas. Mesmo as pessoas dizendo que não está chegando água 5 dias, 10 dias, mas aos órgãos essenciais como educação, saúde, os órgãos públicos, o abastecimento é feito diariamente, inclusive com pessoas acamadas, existe um cadastro para atendimento especial dessas pessoas. Hoje, 44 caminhões-pipa distribuem 1.000 litros de água por residência uma vez na semana. Já aconteceu da pessoa ligar aqui na agência, na concessionária, dizendo, olha, a água não chegou na rua Angatuba, por exemplo, que é lá na Cidade Nova. E a concessionária diz, não, a água chegou sim, o caminhão saiu para ir para lá. Não, mas não chegou caminhão nenhum. Por quê? Porque acabou sendo interceptado por outros moradores que desviaram o destino do caminhão. Agora, o comitê está deliberando que o abastecimento será por comboio. Então, comboio de caminhões, talvez até seja necessário o apoio da GCM, da Guarda Municipal, não para nada, não é para cercear nada, mas apenas para cumprir a relação de abastecimento. A água tem que chegar em todas as ruas. No mês passado, a Prefeitura anunciou o início das obras de canalização dos córregos Mombaça e Paudário. O coordenador de projetos da concessionária explica que a obra aumentaria em 60% a capacitação da água para o município. As obras estão previstas para finalização em janeiro de 2015. Então não é uma obra para agora que venha solucionar o problema da falta de água. Nesse caso agora realmente vai se acabar, nós vamos ter um fim com as chuvas. E o nível do sistema Cantareira não para de cair. A Sabesp cogita retirar menos água dos reservatórios. Hoje, o sistema Cantareira operava com apenas 4,5% da capacidade, o menor índice da história. Não chove na região dos reservatórios há pelo menos 10 dias. Em plano enviado à Agência Nacional de Águas, a ANA, a Sabesp propõe reduzir imediatamente a retirada de água do Cantareira, passando de 19,7 metros cúbicos por segundo para 19 metros cúbicos por segundo. Em novembro, esse índice deve cair ainda mais para 18,5 metros cúbicos. Antes da atual crise hídrica, a Sabesp retirava 31 metros cúbicos por segundo do sistema, que abastece 6,5 milhões de pessoas na Grande São Paulo. Na semana passada, a Justiça Federal proibiu a captação da água da segunda cota do volume morto. A Sabesp afirma que lamenta a decisão da Justiça e que fará a captação da água assim que for autorizada. A frente fria que passou pelo litoral trouxe um pouco de alívio para o paulistano. A temperatura caiu um pouco e a umidade do ar ficou mais alta. À tarde chegou a chover em alguns pontos da Grande São Paulo, mas a chuva foi fraca e rápida. Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Uma grande massa de ar seco ainda cobre boa parte do país, mas no sudeste a passagem de uma frente fria mantém o tempo fechado. Essa frente espalha muitas nuvens pela região, mas apesar disso a chuva só é esperada a partir da tarde no centro-sul do Espírito Santo e também de Minas Gerais. Na região sul ainda chove, mas de forma mais fraca. Já no norte do Brasil faz calor e são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde. E tanto no centro-oeste quanto no nordeste o sol brilha forte e o ar fica seco. Mas no Maranhão e também no litoral entre a Paraíba e Sergipe, assim como no Mato Grosso
e em parte de Goiás. Pancadas rápidas isoladas de chuva aliviam um pouco o tempo quente. Máximas amanhã de 28 graus em Porto Alegre e de 34 no Distrito Federal. Já no estado de São Paulo, o tempo continua firme e seco na maior parte das regiões. Apenas no Vale do Ribeira e no Nordeste paulista é que pode chover fraco e de forma pontual, graças ao avanço de uma frente fria. No Centro-Oeste, máxima de 39 graus em Votuporanga. No Norte paulista, máxima de 37 em Ribeirão Preto. E na faixa leste, o céu ainda fica com muitas nuvens, mas não há expectativa de chuva. Máxima de 27 graus em São José dos Campos. Amanhã aqui na capital, o céu ainda pode ficar nublado, mas não chove, máxima de 26 graus. E tanto na quinta quanto na sexta, o céu abre, o sol brilha com mais força e as máximas sobem para os 31 e 32 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Horário de verão terá uma semana a mais, mas, segundo o governo federal, a economia de energia este ano pode ser menor. O horário de verão começa no próximo domingo, dia 19, e vai até 22 de fevereiro do ano que vem. A medida vai valer por 126 dias, 5 a mais que a média dos últimos 15 anos e uma semana a mais que a última edição. Segundo o governo federal, o país deve economizar 278 milhões de reais com a implantação do horário de verão. Moradores do Distrito Federal e de 10 estados deverão permanecer com os relógios adiantados em 1 hora por todo esse período. A prorrogação ocorreu para evitar que o fim da medida aconteça justamente no Carnaval. Na última edição, a economia de energia foi de 405 milhões de reais. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E a seleção brasileira goleou o Japão em amistoso realizado em Singapura. Foi a 4ª vitória sob o comando do técnico Dunga, Celso Cardoso. Pois é, Estela, 100% de aproveitamento. 4 jogos, 4 vitórias. E hoje com direito a mais um show de Neymar. Nossa, que show. O atacante fez os 4 gols do Brasil e já é o 8º maior artilheiro da história da seleção. Em Singapura, a seleção brasileira enfrentou o Japão e Neymar acabou com o jogo. Tudo começou aos 18 minutos do primeiro tempo com este belo passe de Diego Tardelli para o camisa 10, que driblou o goleiro e fez 1-0. Já no começo do segundo, Felipe Coutinho deu grande assistência para Neymar, que bateu na saída do goleiro. 2-0 Brasil. A jogada do terceiro começou nessa cabeçada de Kaká no travessão. Na sequência do lance, a bola sobrou para Felipe Coutinho, que bateu. O goleiro Kawashima deu rebote e lá estava Neymar para ampliar a vantagem. Para fechar, boa troca de passes de Robinho e Kaká, que cruzou a bola na cabeça de quem? Neymar, claro! Mais um gol dele no jogo. E ficou assim, Brasil 4, Japão 0. A seleção volta a campo no dia 12 de novembro para um amistoso contra a Turquia, em Istambul. Feliz com a atuação do grupo, né? O grupo jogou bem, mantivemos aquilo que ele sempre frisa, a vitória. Isso é importante para o grupo, para dar confiança e hoje o grupo todo está de parabéns. O Neymar sempre movimenta no espaço e aí facilita, né, quem está ali atrás. Hoje ele estava inspirado, então foi ótimo pra gente. Ele e o Suárez são os melhores que eu já joguei. Tava mal hoje de manhã, tava com o corpo mole, um pouco resfriado por causa da temperatura e tudo, mas estou bem agora. É um orgulho muito grande estar representando, né, ali em cima, de estar ao lado de tantos craques como o Brasil tem. Para mim é um orgulho muito grande. Não é uma coisa que eu estou pensando em fazer gols, alcançar, que eu faça mais gols do que eu já fiz em todos os anos que eu já joguei. O que eu quero é continuar indo bem, né? Fazendo gol, jogando bem, isso que é o mais importante. Estou muito feliz de poder estar ajudando na seleção, de poder estar construindo a minha história aqui na seleção, né? Mas é claro que a gente tem que também dar um mérito aí para toda a equipe, que a marcação está começando desde lá da frente, isso está facilitando a gente.
né? Então acho que o grupo está no caminho certo, né? Manter os pés no chão, que a caminhada é longa. Quando eu pego na bola ali, na mão ali, eu sei que eu posso mandar nele, que ele vai desafogar a equipe, ele vai realmente fazer alguma jogada. Então, para a gente ali atrás, ter um Neymar com o nosso time é fundamental. Tô levando a bola. Tem que levar, né? Fazer o hat-trick e leva a bola embora. Merece, né? Depois de 4 gols, fez um excelente jogo, um belo jogo da seleção brasileira. Bom, o Brasil venceu a Argentina, agora venceu o Japão. A confiança do torcedor pode voltar agora, Celso? Ou não? Tá cedo ainda? Tem a Turquia fora de casa, que é um jogo mais difícil, mas a gente deve dizer também que esse foi o melhor jogo da nova era Dunga e um dos melhores jogos da seleção brasileira nos últimos tempos, desde a Copa do Mundo, na verdade. Claro que de bonito mesmo os 15 minutos finais, com o Kaká em campo e o Neymar numa fase excepcional. 4 gols numa mesma partida. Eu disse aqui que ele é o 8º jogador que mais marcou gols na história da seleção, isso incluindo todos os jogos, não oficiais e oficiais. Considerando apenas os jogos oficiais, o Neymar já é o 5º e tem tudo para bater todos os recordes com a camisa da seleção Como brasileira. Alberto Helena Júnior disse no bloco dele, saravá, manda essa zica da seleção embora. É isso aí. Amanhã a bola rola pela Copa do Brasil. Em destaque, Atlético Mineiro e Corinthians, que se enfrentam em Belo Horizonte. Até mesmo uma derrota por um gol de diferença classifica a equipe paulista. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, denunciou hoje pela manhã o Corinthians, a Federação Paulista de Futebol e a CBF por uma suposta escalação irregular do meia Petros no jogo contra o Curitiba, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso a irregularidade fique comprovada, o Corinthians pode perder até 4 pontos. A partida ocorreu num domingo, dia 3 de agosto. O nome de Petros estava no boletim informativo diário da CBF na sexta-feira, dia 1º de agosto. O problema é que neste dia, o Corinthians rescindiu o contrato de empréstimo do jogador, que pertencia ao Hortolândia, e registrou um novo contrato, válido a partir do dia 2 de agosto, um sábado. Ou seja, Petros não poderia ter jogado contra o Curitiba no domingo, porque o registro só vale a partir do primeiro dia útil seguinte, que seria na segunda-feira, dia 4. A questão, Mi, é que Petros pertence ao Corinthians desde o dia 9 de abril deste ano. Na teoria, ele deixou de ter um vínculo com o clube no dia 1º de agosto para ter no dia seguinte, no dia 2 de agosto, de novo. Ou seja, na prática, ele nunca deixou de ser um jogador do Corinthians. O Corinthians, que aliás nem foi comunicado oficialmente desta denúncia. Por isso, foco total no jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Sobre Gil e Elias, que foram titulares hoje pela seleção contra o Japão, eles devem chegar em São Paulo amanhã às 4 da tarde. O Corinthians não sabe ainda se vai poder contar com esses 2 jogadores. Isso depende de muitas questões, como a condição física e se o voo atrasar ou não. Por isso, dependendo das conversas, talvez eles nem viajem para Belo Horizonte para encontrar o restante da equipe. Bom, e por hoje é só. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite para você. E é com você, Gabriel. Na Bolívia, os resultados oficiais da eleição ainda não foram divulgados, mas Evo Morales já está matematicamente reeleito. Em entrevista, Evo Morales afirmou que neste 3º mandato dará prioridade à expansão da indústria no país. O líder boliviano também se declarou vitorioso porque o partido do qual faz parte, o Movimento ao Socialismo, conquistou 2/3 da Assembleia Legislativa. Dessa forma, o governo terá mais apoio na aprovação de reformas. Morales está no poder desde 2006 e com a reeleição ficará até 2020. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vou falar hoje sobre a Bolívia. Evo Morales, como vocês viram, foi eleito no domingo para um 3º mandato de presidente. É um personagem curioso. O politicamente correto nos obriga a afirmar que ele representa hoje, dentro da América Latina, uma esquerda que deu certo. A esquerda que não está dando certo é da Argentina e da Venezuela. Evo Morales coleciona bons indicadores econômicos e sociais. A economia cresce a uma taxa anual de 5%. A pobreza caiu de 38% para 18% em 8 anos. Evo Morales foi beneficiado pela exportação de gás. E foi também beneficiado pelo Brasil, que aceitou pagar pelo gás boliviano um preço bem maior que o combinado no primeiro contrato bilateral.
Mas a Bolívia também exporta cocaína. Evo Morales expulsou da Bolívia há 6 anos a Agência Antidrogas dos Estados Unidos. A tutela americana havia permitido a redução da área cultivada de coca em 2/3, pois a área plantada depois disso voltou a crescer e já duplicou. A coca é mascada pelos bolivianos. Isso não tem nada de ilegal. A questão é quando se cultiva uma área bem maior que é reservada para o consumo legalizado. São hoje 31 mil hectares cultivados. A coca legal representa só 12 mil hectares. O resto vai para o narcotráfico. Nem me perguntem qual é o grande comprador da coca boliviana. É claro que é o Brasil, que também é prejudicado porque a Bolívia serve de corredor para a coca que chega do Peru e da Colômbia. Se a fronteira com a Bolívia fosse fiscalizada com competência, o Brasil poderia asfixiar por aqui o crime organizado. O PCC ficaria falando sozinho. O Brasil precisaria ter dado uma dura em Evo Morales, mas não deu por quê? Porque existem afinidades entre o governo de lá e o governo daqui. Em tempo, Evo subiu na vida como sindicalista. Para quem não se lembra, ele era o presidente do Sindicato dos Produtores de Coca. É assim que o mundo gira. Boa noite. Cantor Milton Nascimento é internado no INCOR, em São Paulo. Milton Nascimento deu entrada no Instituto do Coração às 7h de ontem para realizar um cateterismo, que é um procedimento invasivo que serve para examinar vasos sanguíneos e o interior do coração. Em nota, o hospital informou que esse procedimento faz parte da sequência de exames que o cantor vem fazendo desde agosto, quando precisou abandonar o palco durante um show, após sentir um mal-estar. O artista fará 72 anos no próximo dia 26. A seguir, no México, professores e estudantes invadem bancos e rádios da capital. E funcionário da ONU infectado com vírus Ebola morre na Alemanha. A OMS estima que até o final da semana o número de contaminados com o vírus passe de 9 mil. E agora vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. No dia do primeiro debate do segundo turno, o clima é de tensão e muita incerteza. Em disputa acirrada, campanhas de Dilma e de Aécio sobem o tom e ampliam ataques com mira na demolição da imagem do adversário. E hoje eu entrevisto o deputado estadual Luiz Cláudio Marculino, ex-líder do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo. Marculino foi ele foi candidato a deputado federal e é o primeiro suplente do PT para a Câmara Federal. Muito obrigada por estar conosco. Eu quero começar com uma frase de João Santana, marqueteiro de Dilma, em que logo no começo do segundo turno ele disse que esse não seria, o clima para o segundo turno não seria de ataques, seria de Dilma mostrando os feitos e propostas, né, para a garantia de um futuro de qualidade de vida para os brasileiros. Mas o que nós estamos vendo não é brincadeira, né? Começou aquele mesmo ânimo de ataque. Eu quero saber da sua experiência, esse espírito de guerra atrai o eleitor, convence o eleitor? Acho que, na verdade, assim, nós temos, né, diversas eleições e cada eleição é uma eleição. E essa eleição ela tem que ter um combinado, né? A gente tem que apresentar as propostas, as ações. Eu acho que hoje a Dilma tem muito que mostrar, né? São 8 anos do presidente Lula, mais 4 anos da presidenta Dilma, né? Que teve algumas ações importantes, né? A Dilma conseguiu, né, organizar, né, a gente chama do fim da Guerra dos Portos, né? Conseguiu fazer uma movimentação para garantir, né, que houvesse uma desoneração da folha de pagamento, que beneficiou bastante os empresários. Né? Houve uma redução da tarifa de energia elétrica no Brasil inteiro, que isso foi bom para a indústria e foi bom para os trabalhadores. Os trabalhadores não perderam durante os 4 anos da presidenta Dilma, que não tem retirada de direitos. Bom, o senhor está mostrando os feitos da presidente Dilma e, de fato, isso, né, 4 anos depois, ela tem o que mostrar. Entretanto, o meu questionamento é o que está acontecendo agora. Por exemplo, aquela arrancada na reta final do Aécio foi surpreendente e nós podemos falar numa onda antipetista em relação ao desempenho do PT na eleição do primeiro turno, não só Dilma, que
foi lá em cima, ela se manteve, mas depois parou, não cresceu, e o adversário foi que cresceu e foi para o segundo turno. Vou voltar até uma combinação da resposta anterior, que assim, muitas conquistas tiveram para os trabalhadores e para os empresários nos últimos 4 anos, né, e na eleição tem que ter uma combinação, apresentar o que foi feito de conquistas, né, e também, quando tem algum questionamento, algumas respostas têm que ser dadas, senão o eleitor também fica falando assim, não respondeu, então alguma coisa tem. Então, acho que é importante também dar algumas respostas, né, para alguns questionamentos, mas é importante também apresentar as propostas. Em relação à questão da eleição do primeiro e do segundo turno, né, são 2 eleições diferentes. O Lula fez um ótimo governo no primeiro mandato, né, 4 anos muito bem avaliado, só que ele foi para o segundo turno. Né, então, ele acabou tendo uma votação no segundo turno. A Dilma, na primeira eleição, nós ganhamos a eleição também só no segundo turno, não foi no primeiro. Por quê? Nós vemos agora, numa eleição como a do primeiro turno, o que você tem? Tem vários partidos que hoje é base aliada da presidenta Dilma, mas que estavam apoiando outros candidatos de outros partidos, ou tinha candidatura própria. Então você só consegue acumular forças, né, para uma disputa para ganhar uma eleição, no caso presidencial, né, no caso do segundo turno. Então, acho que nós vamos ganhar a eleição, né, por esse trabalho que vem sendo desenvolvido, né, justamente por esse processo agora do acúmulo que tem de outros partidos que vai também apoiar o PT agora no segundo turno. Mas agora olhando para o adversário, por outro lado, essas conquistas de Aécio Neves de apoio, e nisso que o senhor está dizendo agora, para o segundo turno, Marina Silva, por exemplo, se ela tivesse ficado sobre o muro, como ficou em 2010, seria muito melhor para o PT, mas ela deu o apoio. A família de Eduardo Campos, aquele clima de comoção, né? O discurso do Aécio lá em Recife, uma porta de entrada para o Nordeste, isso preocupa o PT? Assim, se fosse só a comoção da morte de Eduardo Campos, né, ou mesmo, né, o apoio de uma parcela da população para a Marina, ela estava indicada, ou ela seria candidata no segundo turno. Daí não foi, ela chegou a ter no momento 20% acima da Dilma. Sim, né? Mas nós já estamos no segundo turno, isso é passado. Agora, olhando agora com a composição de forças, as que Dilma tem e Aécio tem. É uma segunda eleição, como eu disse. Se você pegar a reeleição do Lula e a eleição da Dilma, teve alguns momentos, né, tanto o Alckmin quanto o Serra, quando foram os candidatos que disputaram com o Lula e com a Dilma, também em alguns momentos estava à frente. Se lembrar, na eleição passada, o Serra começou a disputa eleitoral na frente da Dilma. E depois houve a virada no processo da eleição que está acontecendo agora. Né, a Dilma começou agora, logo no início do segundo turno, um pouco abaixo do Aécio, mas já está na frente do Aécio. Aonde? Pesquisas... Que dado o senhor tem? As pesquisas que estão aparecendo agora, e acho que vai aparecer agora nos próximos dias. Amanhã, a partir de amanhã, teremos 2 pesquisas, porque os grandes institutos mostraram empate técnico, né, como eles falam. Agora, amanhã é que nós vamos ter realmente uma dimensão do que está acontecendo. Então, mas por isso que é importante fazer. A eleição do segundo turno é uma outra eleição. Sim. Vou imaginar vários partidos que não apoiaram, né, mesmo no estado de São Paulo, né, que não apoiaram, né, nem o Padilha e nem a Dilma no primeiro turno, vai estar nos apoiando agora também. E são partidos que têm, né, uma base social no Brasil inteiro. Tem prefeitos, né, tem governadores, né, tem muitos vereadores. Falando em prefeitos, eu tenho uma indagação. Prefeitos do PMDB que apoia Dilma, no primeiro turno, abandonaram o SCAF e se aliaram a Geraldo Alckmin. O que o senhor espera agora? Esses prefeitos do interior de São Paulo, eles ficarão do lado de Aécio, ao lado de Alckmin, quando eles querem estar numa boa com o governador do estado, ou vão apoiar Dilma e aí peitar a oposição ao governador do estado? Eu acho que assim, vai apoiar Dilma. Hoje, inclusive, eu conversei com vários deputados na Assembleia Legislativa, né, hoje já se reuniram com diversos prefeitos, né, que apoiaram de fato o Alckmin no primeiro turno, mas que vai seguir agora junto também, né, com um projeto que está mudando o Brasil. Né? Então, acho que o projeto que a Dilma tem desenvolvido no Brasil tem mudado bastante o Brasil, né, e o PMDB reconhece, né, esses avanços e vão seguir junto com o PT agora no segundo turno. O senhor tem indicadores de que esses prefeitos estarão com Dilma? Não, com certeza. Né? Hoje, conversando com vários deputados, né, do PMDB na Assembleia Legislativa, né, eles já se colocaram que vai seguir junto com o PT e muitos desses prefeitos estarão com a gente no segundo turno. Como eu disse, segundo turno é uma outra eleição. Né, o PT não tem uma base social suficiente ainda para ganhar uma eleição no primeiro turno, como foi na cidade de São Paulo, né, como foi na eleição e na reeleição do Lula e como foi na primeira eleição da Dilma. E agora, na reeleição da Dilma, é o mesmo processo.
né, essa base social que a gente consegue acumular no segundo turno, que garante uma vitória no segundo turno. Eu tenho ainda uma questão, agora trazendo aqui para São Paulo. A bancada de oposição ficou muito reduzida, a bancada do PT foi reduzida, principalmente a do PT. E Geraldo Alckmin já tinha uma vantagem na Assembleia Legislativa. A oposição, o senhor, que foi líder do PT, era uma liderança na oposição na Assembleia Legislativa, não era fácil, né, fazer essa oposição. Como é que fica agora? Alckmin vai governar assim, numa boa, livre, leve e solto, sem oposição? Que estratégia será necessária para a fiscalização e a oposição, que é saudável no processo democrático? Eu acho que assim, nós temos uma bancada hoje do PT que reduziu na Assembleia, mas uma bancada combativa, né? Uma bancada que fiscaliza, que vai atrás, né? Que questiona, né? O Ministério Público do Estado de São Paulo, faz, né? Requerimentos. Nós quase conseguimos abrir uma CPI para investigar Siemens e Alstom, né? Conseguimos chegar, né, a 29 deputados, era necessário 32. Né? O Alckmin vai ter talvez uma tranquilidade maior do que teve nessa legislatura. Quer dizer, nós ficamos com uma Assembleia conservadora, né? A maioria da população acabou escolhendo, né, deputados, né, que apoiam o governador Alckmin, mas apoia de forma conservadora. Quer dizer, no estado de São Paulo não houve uma mudança, né, que a população tanto falava. Então, vai ser uma base conservadora de deputados na Assembleia, mas a nossa bancada do PT é uma bancada, né, que reduziu um pouco, mas é uma bancada combativa, que vai poder fazer um bom embate na Assembleia. E de proposta, que nós fizemos oposição durante 3 anos e meio na Assembleia Legislativa, né, uma boa oposição, um bom combate, mas que ajudar a fazer a discussão da necessidade de desenvolver o Estado de São Paulo. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Obrigado, a gente que agradece. Estela. No México, manifestantes invadem bancos e rádios da capital. Eles protestam contra a prisão e o desaparecimento de dezenas de estudantes. A manifestação teve início ontem, quando professores e estudantes incendiaram um prédio do governo. Outros 5 edifícios públicos foram danificados. O grupo pedia a renúncia do governador do estado de Guerreiro e protestava contra o desaparecimento de 43 jovens no mês passado. Suspeita-se que a polícia tenha entregue os alunos a um grupo de traficantes. Uma cova com 20 corpos foi encontrada, mas os exames de DNA ainda não foram divulgados. A Organização Mundial da Saúde faz alerta para que os países reforcem a segurança contra o Ebola e estima que até o final desta semana o número de casos deve ultrapassar os 9.000. E um funcionário da ONU infectado com o vírus Ebola morreu na Alemanha. Nos Estados Unidos foi descartada a suspeita da doença em paciente. Um homem de 40 anos chegou a um hospital do Kansas apresentando sintomas de ebola. Ele trabalhou em um barco perto da costa oeste da África, onde estão os principais focos do surto da doença. Na Alemanha, morreu um funcionário sudanês da ONU que recebia tratamento no país depois de ser contaminado na Libéria. Já na Espanha, a enfermeira que foi contaminada no hospital de Madrid apresenta melhoras no estado de saúde. Até hoje foram registradas cerca de 8.900 contaminações e mais de 4.000 mortes. Na Espanha, a Catalunha cancela referendo sobre a independência da região. A votação foi suspensa por tempo indeterminado porque a justiça considerou a ação ilegal. No entanto, o líder catalão Artur Mas anunciou que no dia 9 de novembro será realizada uma consulta de caráter simbólico. O sentimento separatista cresceu na última década por causa da crise econômica que a Espanha vem enfrentando e pela negação do governo central em permitir mais autonomia à região. Em Hong Kong, a polícia continua desmontando as barricadas feitas pelos manifestantes. Este é o 3º dia da operação e as autoridades afirmaram que a ação terá continuidade. Algumas ruas do centro foram liberadas pela primeira vez em 2 semanas, desde o início dos protestos. Os ativistas pedem por mais democracia na região, que é administrada em regime especial e tem sofrido interferência do governo chinês. Líder norte-coreano Kim Jong-un faz sua primeira aparição pública em mais de um mês.
A ausência do político levantou rumores sobre seu estado de saúde. Durante o lançamento de um complexo imobiliário, Kim apareceu usando bengala e deu origem a mais especulações. Especialistas sul-coreanos levantaram a hipótese de que ele teria passado por uma cirurgia. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, que com horário político está sendo exibido às 10h20 da noite. Até amanhã. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Esther Rocha conta as novidades dos famosos no Todo Seu. Hoje, 10h40 da noite.